o próprio nascimento do sistema Fiat como é hoje, ele nasce da Guerra do Vietnã. O governo americano começou a imprimir dinheiro. Você ia falar isso? Sim, eu estava com isso na ponta da língua. Eu ia comentar justamente que uma das razões, né, do padrão ouro ter acabado em 1971 foi justamente para poder imprimir mais dinheiro e financiar a guerra do Vietnã, que estava começando na época. E esse era um pano de fundo, né? Ou eles justamente estavam incentivando a guerra do Vietnã para poder imprimir mais e para poder financiar ainda mais o governo, com a desculpa que a culpa era a guerra que eles precisavam lutar, e são as guerras por procuração, né? Outro ponto também é que os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante de ser a moeda referência global. Ou seja, eles forçaram, através do sistema petrodólar, lá em 1971, quando acabou o lastro no ouro, eles fizeram um acordo com a Arábia Saudita e forçaram que todos os países que produzem petróleo e as compras de petróleo fossem precificadas em dólar. E os países produtores de petróleo teriam que comprar bonds, ou seja, títulos americanos. Isso faz com que eles aumentem a demanda do dólar, e aumentando a demanda por dólar, eles acabam tendo a moeda que mais devagar se desvaloriza ao longo do tempo. Tanto que desde que o dólar existe, em 1913, né? Várias moedas desapareceram, que no Brasil várias moedas desapareceram, moedas com menos demanda e que imprimem mais desapareceram. Enquanto isso, a moeda americana ela já tem mais de 100 anos, está chegando aí nos 100 anos. Então, o que isso, do ponto de vista do assunto desse podcast, fala, né? Eles fazem com que toda a liquidez e demanda de todas as moedas do mundo vão na direção do dólar e privilegiem a economia americana, enquanto eles drenam, daí essa é a teoria milkshake, né, do Johnson, esqueci o nome dele, mas depois eu trago. Teoria milkshake do dólar, que Brad Johnson, que fala que o governo americano ele acaba sugando liquidez e valor de outras moedas e outras economias ao redor do mundo. Isso quer dizer também que eles estão drenando outros países e se financiando, inclusive a sua máquina de guerra, através dessa drenagem de valor que o dólar tem em outras moedas globalmente. Ou seja, toda máquina, toda engrenagem do sistema Fiat envolve expropriação, violação de propriedade, né, a riqueza das pessoas, e drenar valor para financiar essa máquina de guerra que é os Estados Unidos, que é a economia com poderio de guerra mais forte do mundo. E na época do petrodólar, quando eles criaram o petrodólar em 1971, quem não topasse acumular dólar e guardar bonds americanos seria ameaçado com o quê? Guerra, um tanque apontado para o país. Então, toda a história Fiat, como ela nasceu e até os dias de hoje, tem a ver com guerra, coerção, exercício de poder, e as pessoas não percebem ou não percebiam até então que as impressoras é o que financiam tudo isso. Então, todo o sistema Fiat ele se apoia no financiando guerra, financiando esse poderio americano e armamentício americano para ameaçar outros países e outras nações que não topem participar desse sistema. Então, esse é o pano de fundo, falei de forma bem ampla, talvez até superficial e simplista, mas para dar um panorama do, né, linkar os pontos do porquê que Fiat financia guerras e porquê que antigamente não era era mais difícil financiar guerras, porque tinha um limite, não podia imprimir dinheiro do nada. O próprio ouro é escasso, né? Então, para os países e governos e impérios conseguirem atacar outro país, eles teriam que, enfim, pegar uma grande quantidade de ouro para conseguir comprar aço, espadas ou pólvora, TNT, né? E a partir do momento que tu tem uma impressora de dinheiro infinito, eles usam essa impressora e não precisam mais cobrar imposto, taxar as pessoas e criar revolta. E aí, como as pessoas não entendem essa engrenagem, que elas estão sendo roubadas via inflação, via diluição do seu poder de compra, elas não sentem que estão financiando essa máquina de guerra. Porque se o imposto aumentasse para financiar as guerras, as pessoas iam reclamar, ninguém ia topar. Né? Tanto que existe um movimento grande globalmente de contra a guerra aqui, contra a guerra colar. Tem 2 guerras agora grandes acontecendo, né? Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Existe um movimento contra essa guerra. Mas por que não para? Por que eles não acabam com a guerra? Não existe interesse, né? Porque Fiat se mantém operando através de guerras constantes. O próprio Assange falou isso, né? Não existe interesse em acabar com a guerra. O interesse é ter uma guerra infinita, para poder ter argumentos infinitos para expropriar a própria população e outros países que se apoiam nessa economia apoiada no dólar. Enfim, tô aqui há vários minutos falando, Cacá. Me conta aí o que tu pensa sobre isso.